Olá malta, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal Van Joyce If You Want Love, Be Love. Malta, hoje é feriado, estamos em casa, dia 1 de dezembro e sabe tão bem. Agora, importa saber o que é que porque é que nós estamos em casa hoje, porque é que comemoramos no dia 1 de dezembro este feriado nacional, que por sinal é o mais antigo feriado civil nacional que se comemora. Que curiosamente, entre 2010, creio eu, e 2016, não se comemorou, quando foi aquele período em que Portugal esteve durante aquele período em que a Troika esteve em Portugal, portanto, Passos Coelho eliminou alguns feriados do calendário português e um deles foi precisamente o 1 de dezembro, em que se comemora o quê, malta? O que é que nós estamos hoje a fazer em casa? O que é que nós estamos hoje a comemorar? Isso é que é importante. E é importante nós termos consciência do que estamos a comemorar e é importante que as gerações mais novas, os vossos filhos, os vossos netos, enfim, os vossos bisnetos, saibam exatamente o que é que estão, porque é que hoje estão em casa, o que é que hoje estamos a comemorar, que feriado é que se celebra hoje. Porque isso é muito importante na nossa história. É um momento de reviravolta na história nacional que, se porventura não tivesse acontecido, teria mudado toda a nossa história, toda a nossa identidade coletiva enquanto povo. Provavelmente, se não tivesse acontecido o 1 de dezembro de 1640, a data que nós hoje estamos a comemorar, talvez hoje nós não fôssemos uma nação independente, tal como nos conhecemos hoje em dia, talvez hoje nós fôssemos parte da Espanha, talvez hoje nós não fôssemos um país independente. Isto é muito importante, malta, como é que determinadas ações, determinados factos históricos têm uma influência fundamental na nossa identidade enquanto nação coletiva, enquanto povo, não é? E é muito importante que nós tenhamos consciência destas datas históricas, é muito importante que nós tenhamos consciência do que é que estamos a comemorar hoje, não é? Porque não é só importante estarmos em casa, não é tão bom estarmos em casa, é feriado, mas é feriado porquê? Porquê é que estamos hoje em casa? Porquê é que se declarou feriado nacional no dia 1 de dezembro? Declarou-se feriado nacional no dia 1 de dezembro precisamente porque marca porque se comemora uma data importante da nossa história, que é o 1 de dezembro de 1640, data da restauração da independência de Portugal. E tudo isto começou, na verdade, com uma desventura de Portugal, no momento em que o nosso rei, um dos nossos reis mais jovens da nossa história, Dom Sebastião, o Desejado, e porque é que ele é desejado precisamente pela sua história de vida, porque ele foi aclamado rei aos 3 anos de idade, proclamado rei aos 3 anos de idade, depois toma posse, quando já tem, não sei que idade é que ele tinha, pai, os 14, 15, 16 anos, quando ele tomou posse, e depois, creio que aos 18 ou aos 20, foi combater, porque nessa altura era hábito os reis irem combater para a guerra, foi combater para a guerra de Alcácer Quibir, 1578. Acontece que provavelmente terá morrido em batalha, desapareceu, nunca mais soubemos o que é que aconteceu ao rei Dom Sebastião e Portugal fica naturalmente numa situação ingrata, digamos assim, porque ficamos sem rei, ficamos sem o líder da monarquia, não é? Ficamos sem o nosso rei. E isto provoca no país um vazio. Quem é que se segue no reinado? Quem é que toma posse como rei a seguir? E é aqui que as coisas complicam, porque o Dom Sebastião não tinha descendentes, e então quem é que sucedeu a Dom Sebastião? Precisamente um tio dele, o cardeal Dom Henrique, que acabou depois também por morrer, sem descendência, e depois aí sim criou-se um grande vazio. Quem é que sucedia ao cardeal Dom Henrique? Não havia. Então o que é que aconteceu? Designaram para rei de Portugal um dos netos do rei Dom Manuel, que era precisamente o Filipe II de Espanha, que acabou por ser o Filipe I de Portugal. E é assim que se dá início, em 1580, à dinastia filipina, não é? Com a junção da coroa de Portugal à coroa espanhola, à coroa castelhana. E é assim que nós perdemos a nossa independência portuguesa enquanto povo.
E vivemos assim durante 60 longos anos, desde 1580, não é? Em que é aclamado rei de Portugal também o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, e até 1640. Não é? E neste entretanto há outros reis, todos eles chamados Filipes, Filipe II, que era o Filipe III de Espanha, e depois o Filipe III de Portugal, que era o quarto de Espanha. E foi quando Portugal estava a ser reinado por esta dinastia, a dinastia filipina, que por várias circunstâncias, porque o povo português estava cada vez mais pobre, porque os nobres tinham sido convocados para ir lutar nas guerras da coroa castelhana, não é? Então, havia um descontentamento generalizado e foi isso que levou alguns nobres e letrados portugueses a insurgirem-se contra a coroa castelhana. E começam a organizar-se, portanto, são os chamados grupos 40 conjurados, 40, um conjunto de 40 letrados e nobres portugueses que começam a instigar, portanto, a organizar um golpe de Estado, digamos assim, para tomar o poder. E no dia 1 de dezembro de 1640 é quando este facto acontece. Esse grupo, esse conjunto de nobres e letrados portugueses entram no Paço da Ribeira, matam a duquesa de Mantua, não é, que era a duquesa que representava a coroa espanhola em Portugal e que de algum modo governava Portugal na ausência do rei, porque o rei estava em Espanha, e portanto prendem-na. Não sei se eu disse matam-na, não a matam. A ela prendem-na, matam o secretário de Estado, o Miguel de Vasconcelos, que era o traidor da pátria, não é? Que estava também do lado dos castelhanos. Eles matam-no. Dizem que ele ainda se esconde no armário, mas eles matam-no. Estes 40 conjurados, neste grupo de letrados e nobres portugueses que levaram a cabo este golpe de Estado, em 1 de dezembro de 1640, prendem a duquesa de Mantua e depois matam o secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, que era considerado o traidor da pátria. Tiram-no da varanda abaixo para o povo português ver que o traidor tinha sido morto. E nesse mesmo dia proclamam o rei de Portugal, Dom João IV, o Restaurador, é o nome dele, precisamente porque foi o rei que trouxe com ele a restauração da independência de Portugal, e portanto aclamam o Dom João IV, rei de Portugal, nos Passos da Ribeira, e é assim que se dá a restauração da independência. Sendo certo que não foi imediato, obviamente, que ele não foi aclamaram o rei e deu-se a independência de Portugal. Não é assim. Portanto, 1 de dezembro de 1640 marca o início da Guerra da Restauração, que depois durou até 1668, quando efetivamente os castelhanos, a coroa castelhana, declarou formalmente a independência de Portugal, 1668, no Tratado de Lisboa. E é assim que nós, portugueses, é assim que nós, Portugal, conquistamos e reconquistamos, não é? Restauramos a nossa independência enquanto nação, enquanto povo. E esta data é de facto muito importante. Aliás, eu não sei como é que o Passos Coelho eliminou esta data do calendário, porque eu acho que esta data nunca deve ser eliminada do calendário, é tão importante como o 25 de Abril, porque se não tivesse sido de facto esta ação deste conjunto de homens letrados e nobres portugueses, nós hoje não seríamos efetivamente uma nação independente tal como nos conhecemos hoje. Nós hoje provavelmente não existiríamos como país Portugal, nós hoje provavelmente pertenceríamos a Espanha, seríamos espanhóis, falaríamos espanhol. E, portanto, esta data é mesmo muito importante que se celebre, é mesmo muito importante que nós transmitamos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, aquilo que estamos a celebrar hoje, porque é de facto muito, muito importante. Foi uma data histórica, é uma data que traça o nosso caminho, enquanto povo, enquanto nação, enquanto comunidade, não é coletiva, enquanto nação independente. Por isso, malta, aproveitem este dia, tenham consciência do que é que estamos a celebrar,
falem com os vossos netos, falem com os vossos filhos. Eu pessoalmente já fiz isso com os meus, já lhes expliquei o que é que estamos, que datas é que estamos a comemorar hoje, que data que estamos a comemorar hoje, porque um bocadinho de história é muito importante, para nós não nos esquecermos do passado. É muito importante que nós não nos deixemos cair na amnésia do passado, porque o presente e o futuro constrói-se com base no passado, não é? É muito importante que a memória do passado esteja sempre presente. É mesmo muito importante. Malta, fiquem por aí, acompanhem tudo no meu canal. Van Joyce, if you want love, be love. Sejam felizes e até o próximo vídeo.